Se o ruído do ventilador estiver atrapalhando, vocês me avisem, certo? Que eu diminuo, porque eu deixo ele perto para justamente não desligar o computador, né? Como vocês já sabem, aquele esquema. Aqui é quente demais, e aí tem que estar tomando esses cuidados aí para o computador não desligar. Bem, na aula passada a gente falou um pouquinho sobre os conceitos, discutiu sobre os conceitos que envolvem a microbiologia, né? E se vocês prestaram atenção na atividade, na segunda e na terceira, eu coloquei esses conceitos em discussão, em debate, né? Junto a alguns casos, para vocês refletirem e darem um ponto de vista de vocês. O ponto de vista, obviamente, não é a resposta da questão, né? E aí, a gente hoje vai resgatar esses conceitos e vai passar para outros conceitos, vai evoluir, né, nesse estudo, abordando outros conceitos, que esses conceitos envolvem basicamente a infecção, a inflamação e o tratamento através dos antibióticos, tá bom? Mas antes disso, vamos resgatar o que a gente trabalhou na aula passada. Por exemplo, a gente falou de conceitos que eu falei para vocês. Por que é que eu gosto de resgatar? Porque através dessas repetições fica mais fácil de vocês fixarem o assunto, certo? E aí conseguirem encaixar no dia a dia do profissional técnico em enfermagem. Começando pelo conceito de agente etiológico, de novo, que a gente vai resgatar aqui. Agente etiológico, que é aquele agente que causa uma patologia, responsável por causar uma patologia. E aí a palavra etiologia, o significado da palavra etiologia está relacionado à causa. Se vocês lerem aí os documentos do Ministério da Saúde, alguns deles relacionados às doenças, aquele guia de doenças infecciosas e parasitárias, vocês vão ver o artigo que eu coloquei para vocês lerem, quem não leu ainda, né? Se tiver a oportunidade de ler, vai se deparar com essa palavra, agente etiológico, etiologia, que envolve a causa, certo? E muitos desses agentes etiológicos, a maioria, vamos dizer assim, em caráter de 99%, certo? Estou falando aqui, são relacionados aos micro-organismos, são micro-organismos. Dentre esses micro-organismos, jamais vocês devem esquecer disso aí. Quais são eles? Vírus, bactérias, fungos, protozoários, certo? Pelo menos os de importância para a saúde, que a gente mais estuda. E aí a gente abordou também o conceito de vetor, que é muito interessante se a gente falar assim das patologias que existem mais comuns no nosso dia a dia, muitas vezes relacionadas a doenças também negligenciadas, certo? Quais são elas? Barriga d'água, né? Esquistossomose, que a gente conhece. O que mais? Dengue também, né? Que muitas vezes a gente vê a importância aí, a divulgação do noticiário, das medidas de prevenção da dengue, do combate ao mosquito, mas mesmo assim as pessoas fazem vista grossa, certo? E aí, uma das funções que eu já falei para vocês, a principal função da gente é trabalhar com educação em saúde. E essa educação em saúde, ela vem desde parte da orientação, tá bom? Isso é indiscutível. Vetor, aquele que transmite a doença, ou seja, aquele que porta, muitas vezes não falando no sentido de portar como um indivíduo doente, certo? Mas aquele que abarca, agrega o agente etiológico e insere ele no indivíduo, no organismo, para causar aquela infecção. No caso humano, o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, como exemplo, através da picada do mosquito, ele transmite, né, o vírus, certo? Vírus da dengue. Como outros vetores, esse é um exemplo de vetor biológico, porque o vetor biológico, resgatando novamente, é aquele vetor que carrega dentro de si, dentro da sua estrutura do seu corpo, o micro-organismo, diferente do vetor mecânico, que é aquele que transmite a doença através de suas partes externas, de mãos, de patas, tá bom? E aí a gente falou também sobre o quê? Sobre prevenção e sobre profilaxia, que elas querem dizer, tem o mesmo significado,
tá, gente? Para que fique claro para vocês. Mesmo significado, eu só estou aqui nessa primeira parte, é um resumão da aula passada. Porém, profilaxia vocês podem muitas vezes achar relacionados aí a um indivíduo que ele está com a doença, mas mesmo assim continua tomando as medidas para evitar que esse micro-organismo, esse agente etiológico, ele seja transmitido para outras pessoas, para os familiares, para o pessoal do trabalho, quando tem condições de trabalhar, né, quando não está em isolamento. Qual foi o outro mais que a gente viu? Agente etiológico, vetor, microbiota, que são os micro-organismos que estão presentes no nosso corpo, sem causar doenças, né? Eles vivem ali em atividade, em simbiose, certo? Em conjunto com os órgãos, enfim, sistemas e tal. Hoje, a gente vai entender quais as ações que esses micro-organismos causam, como é o nome, qual a denominação das ações, das invasões, dos danos que esses micro-organismos causam no nosso organismo. Começando pela definição de infecção, certo? Isso aí eu acho que sempre, eu digo muito, todo estudante da saúde, quando ele começa a estudar a respeito desse mundo, das doenças e tal, ele começa a se deparar com conceitos que muitas vezes ele tinha na mente dele como conceitos iguais, semelhantes. E esses conceitos a gente traz aqui hoje, que são os conceitos de inflamação e de infecção, né? Que muitas vezes a gente nem sabe diferenciar. Para mim, inflamação e infecção são a mesma coisa. Mas vamos tentar quebrar isso aí agora, tá bom? Vamos lá. E aí, o que quer dizer uma infecção? Infecção, bota isso na cabeça de você. Infecção é quando o micro-organismo ele age em um determinado organismo, invadindo, certo? E causando o dano lá, se multiplicando, invadindo algumas células, tá bom? E desestruturando essas células, essas moléculas. E inflamação é uma reação do organismo a esses invasores, certo? Porém, essa reação ela é muito visível através do sistema imunológico. E aí a gente vai estudar, aprofundar nessa discussão quando a gente entrar na aula do sistema imunológico ainda essa semana, certo? Que eu acho que se estende até semana que vem, essa aula do sistema imunológico. Ok? Então, se eu digo que infecção ela é uma ação ocasionada por um micro-organismo, a inflamação ela é uma reação do meu sistema imunológico, que essa reação ela cursa com sinais, que são sinais característicos que se vocês acham em todo livro de biologia não tem como correr, todo artigo, livro que fala sobre inflamação, você vai se deparar com esses nomes no decorrer da apresentação da doença, dos sinais, certo? Sinais característicos da patologia, advinda de uma inflamação. Quais sinais são hoje? Já vou compartilhar aqui com vocês na tela uma imagem que eu achei bem didática dessa. Compartilhar aqui. Se eu acho. Ó, veja se vocês enxergam aí o nome sinais de inflamação. Tá aparecendo para vocês na tela? Tá? Pronto. Esses são os 5 sinais característicos de inflamação: calor, rubor ou vermelhidão, a mesma coisa, certo? Rubor ou vermelhidão, edema quer dizer inchaço, dor, certo? E perda da função, muitas vezes. E aí vamos destrinchar o que é que cada sinal quer dizer, certo? De onde é que vem a origem de cada sinal desse aí? Calor porque há a vasodilatação na região, ok? Se há vasodilatação naquela região, mais sangue vai passar por aquele vaso, ele se distende, vasodilatação, ele fica maior, por exemplo, ele é dessa finura, aumenta, né, a espessura dele, e aí mais sangue vai passar por essa região. Se mais sangue passa, certo? Mais mediadores são estimulados,
gerando aí o aumento da temperatura na região, tá bom? A vermelhidão é justamente também por essa vasodilatação. E a cor do sangue qual é? Vermelha, né? E a produção de mais mediadores inflamatórios junto com essa vasodilatação vai promover essa mudança de coloração, certo? Ao redor do local que foi afetado aí. O edema, porque há extravasamento de líquido, esse inchaço ele ocorre porque há extravasamento de líquido dos vasos sanguíneos entre as células, para entre os tecidos, para justamente tentar conter através das células do sistema imune, que há células do sistema imune também para tentar conter esse processo de inflamação. Okay? O outro dor, porque nosso corpo no nosso corpo existem vários mediadores, vários nervos, raízes de nervos, certo? E aí essas ligações dos nervos, né, é conferida aí através dos nociceptores também, nociceptores que são aqueles receptores da dor, tá bom? Que qualquer, por exemplo, você esbarra numa mesa, você é furado, espetado com uma agulha, o seu organismo, esses nervos vão sentir essa ação e isso vai ser sinalizado pelos nociceptores como uma sensação desagradável, que é a dolorosa, a dor. E perda da função, porque a depender de como a região ela foi acometida, muitas vezes é um rompimento, a gente chama de perda de integridade da pele. Quando não é perda de integridade da pele, é um rompimento maior, certo? Uma laceração, que também pode vir acompanhada de um processo inflamatório. A perda da função, porque perdeu ali um pedaço da região, do tecido, certo? E tudo se desestrutura, então leva um tempo. É como, por exemplo, não tem a questão das feridas para cicatrizar, uma pessoa que tem uma queimadura, né, de 1 grau profundo, 2º grau, por exemplo, ou um corte profundo mesmo, e aí não demora para cicatrizar? Os tecidos, né, a cicatrização ela demora, os tecidos eles demoram a se renovar, as células também. Então a perda da função ocorre devido a esse processo aí. Essa figurinha aqui só para vocês analisarem. São esses 5 pontos característicos, né? No slide eu até fiz uma alteração no slide com relação à cor, né? Coloquei em azul a infecção, em vermelho a inflamação, para vocês distinguirem isso aí. Aí, a inflamação, gente, ela ainda existe classificada em 2 tipos, a inflamação do tipo crônica e a inflamação do tipo aguda. E aí, o que é a inflamação do tipo aguda? A inflamação do tipo aguda é aquela que perdura pouco tempo, que dura pouco tempo. 1 semana, 10 dias. E uma inflamação do tipo crônica é aquela que dura muito tempo, certo? E esse muito tempo, em alguns livros vocês encontram a referência aí de 6 meses, mais de 6 meses. Aí imagina aí uma pessoa com uma inflamação acima de 6 meses, quanto de cuidado ela tem que ter, né? E de uso de medicamento, de cuidado com a região acometida também da pele, certo? E aí esses cuidados são outros cuidados orientados pela equipe de enfermagem, pela equipe de saúde, na verdade. Estou falando da equipe de enfermagem porque vocês são da área da enfermagem, mas pela equipe de saúde como um todo, certo? Tanto medidas de prevenção como medidas de tratamento, que muitas vezes essas medidas de tratamento são mais associadas aos sintomas do que propriamente à cura daquele processo, tá bom? Para amenizar esses sinais e sintomas. E para diferenciar aí, novamente, resgatando, infecção é quando ocorre a invasão pelo micro-organismo. Uma bactéria, um vírus. Coronavírus agora está ocorrendo, é uma infecção viral. E aí, seu sistema urinário lá é invadido por bactérias, certo? Escherichia coli, por exemplo. Daí, quando ocorre essa invasão e os sinais e sintomas, a gente tem o quê? Um exemplo de quê? No sistema urinário. E aí?
quando o sistema urinário ele é acometido por bactérias do tipo, por exemplo, Escherichia coli. E aí ocorrem os sinais e sintomas. Você urina, a pessoa vai tentar urinar, né, dá aquela vontade de urinar, quando vai no banheiro só uma gotinha, 2 gotinhas, bem pouquinho, né? Aí uma dor. E aí como é que a gente chama? Esse infecção urinária, certo? Infecção urinária. Agora vamos associar a lógica aqui. Infecção por quê? Por um micro-organismo, bactérias, certo? E aí, quando tem lá a micose, frieira, certo? Ou fungo na unha, que a gente chama muito também. Além de micose, pode ser conhecido por um outro nome. Que outro nome é esse? Causado por fungos. Infecção fúngica. Infecção fúngica, certo, gente? Além desses nomes populares, como a gente já conhece, esses processos patológicos, eles são denominados como infecções, se for por bactéria, infecção bacteriana, se for por fungo, infecção fúngica, infecção parasitária, por parasita. Tá ok? Pronto. E aí o que é que eu quero que vocês entendam? Que a diferença está em a infecção, ela é como ação, um processo de ação, certo? De invasão, e a inflamação é um processo de reação. Que esse processo de reação é caracterizado pelo meu sistema imune, pelo nosso sistema imunológico. Ficou claro isso? E aí a gente parte para um outro conceito também, que é um conceito que está no filme Epidemia, que a gente resgata hoje. Que esse conceito é o de período de incubação. A gente falou na aula passada, mas vamos resgatar aqui. Que, gente, sempre que vocês virem esse nome, período de incubação, não se esqueçam que período de incubação é o período desde a invasão pelo micro-organismo até o desenvolvimento de sinais e sintomas. E aí eu coloquei lá uma seta que representa, deixa eu tirar aqui, porque eu acho que vocês ainda estão vendo a imagem, que representa como um intervalo, né? Esse intervalo é chamado de período de incubação, porque existe ali uma ação do micro-organismo, porém essa ação não foi capaz de causar uma organização a ponto de uma reação ela ser refletida, certo? De uma resposta ela ser programada, ela ser efetivada como sinal e sintoma. E aí esse período entre a invasão do micro-organismo e o aparecimento, o surgimento dos sinais e sintomas é denominado período de incubação. Tá bom? E aí, como é que a gente pode associar de novo um exemplo? Eu gosto de trabalhar com exemplos porque fica bem claro. Por que... Eu vou fazer essa pergunta agora para vocês, mas vou responder, certo? A gente vai responder junto agora. Por que diz assim, ó? Você entrou em contato com um indivíduo que estava com coronavírus e aí você não desenvolveu os sintomas nesse período de tempo. Você está uma semana, você entrou em contato com fulano de tal. Ele estava ali com uma infecção coronavírus. Depois de uma semana, aí você diz assim, mas eu entrei em contato e nenhum sinal, nenhum sintoma ocorreu em mim. Tipo, dor de cabeça, não tive dor de cabeça, não tive febre, certo? Não tive coriza, nem espirrei, nem nada disso. Então eu posso sair sem máscara para o supermercado, eu posso ir visitar minha tia sem máscara, tá bom? Por que não? Vamos lá tentar organizar essa lógica, certo? Para a gente trabalhar com lógica. Eu digo muito, meus alunos não são alunos medíocres não, certo? A gente trabalha com lógica. Vamos pensar, é o professor dizendo um A e ele dizendo um B, certo? Por quê? Que é importante ele utilizar a máscara e ainda assim manter as medidas de precaução. Exatamente, ótimo. E aí eu vou resgatar aqui, vou repetir o que você falou, porque ele só está gravando minha voz, não grava a voz de vocês aqui nesse programa. É justamente por isso. O micro-organismo ele infecta o indivíduo,
O indivíduo ele pode transmitir, certo? Esse vírus, essa bactéria, para outro indivíduo, no caso do coronavírus ou vírus, claro. E aí, por isso que é importante manter essas medidas de prevenção, o uso da máscara. Porque pode estar nesse período de incubação e não desenvolver. E aí, mesmo depois do período de incubação, ele pode transmitir, né? Ainda porque vai depender da carga viral presente no organismo dele. Tá bom? Pronto. E aí, outro assunto para a gente falar aqui, para a gente discutir, são os tipos de infecção. Certo? Que os mais caracterizados hoje em dia nos estudos são esses 4 tipos: infecção inaparente, infecção cruzada, infecção secundária, infecção hospitalar, que se classificam, elas estão dentro do contexto geral, que são infecções relacionadas à assistência à saúde. E aí o artigo traz isso aí, fala sobre essas infecções, aborda também a parte dos antibióticos. Eu achei aquele artigo bem completo, porque ele de certa forma traz uma discussão bem prática do que a gente trabalha aqui na teoria. Né? Aqui a gente bota só os pontos para discussão, para teóricos e tudo mais, mas os artigos ele muitas vezes vêm com algumas situações relacionadas que faz a gente associar melhor e entender todos esses contextos. Vamos lá. E aí, o que é uma infecção inaparente? Infecção inaparente, gente, é aquela que não cursa com o desenvolvimento de sinais e sintomas, tá bom? Então, como assim? É aquela que, por exemplo, você está com o micro-organismo invadiu o seu organismo, porém, você não desenvolveu, não apresentou nenhum sinal, nenhum sintoma. E aí? Vamos tentar trazer para a lógica o que é sinal e sintoma. Sinal é o que eu percebo em você, é o que eu visualizo. Sintoma é o que você percebe em você e que eu não visualizo. Eu, enquanto outro médico, eu não consigo visualizar nenhum sintoma, a não ser que você, eu estou percebendo. Um sintoma, por exemplo, coceira. Coceira é um sintoma. Eu não posso visualizar uma coceira em você sem você estar se coçando, sem você me dizer que está coçando. Certo? Do mesmo jeito é febre. Eu não posso adivinhar que você está com febre no momento de uma consulta de enfermagem. Se você não chegar para mim e dizer, doutor, passei madrugada todinha sentindo febre, sentindo dor. Muitas vezes eu digo que tem um profissional que é muito expert nisso, é uma expertise muito grande, e aí ele consegue, através da face do paciente, identificar se esse paciente está com dor ou não. Com dor. Mas outros sinais e sintomas, outros sintomas, nessa discussão do que é perceptível para o indivíduo que está doente, só ele pode relatar, tá bom? E aí, infecção inaparente é isso. Inaparente já diz. O que é algo inaparente? Que eu não consigo enxergar, que para mim é totalmente desfocado, certo? Quase invisível. Infecção cruzada, que é aquela transmitida através do cruzamento, se a gente for na lógica, ou seja, através de um objeto para um indivíduo ou de um indivíduo para outro indivíduo. Um namorado transmite a doença para o outro, infecção cruzada. Um amigo para o outro, infecção cruzada. Um profissional para outro, cruzada. Certo? Ou também, se você está utilizando algum objeto e contamina esse objeto, e vem o outro, seu irmão, seu amigo, seu namorado, né? Quem quer que seja aí, a Xuxa, e utiliza esse objeto. Pega, né? O que é que acontece? Adquire também. E aí isso é dado como infecção cruzada. Tá bom? Tanto pode ser de um indivíduo para outro, como de um objeto para outro. Porque entende-se que o indivíduo utilizou aquele objeto, deixou a marca ali das bactérias, né, dos vírus, enfim, do micro-organismo, passou para outra pessoa, cruzou. Certo? Cruzou essa infecção. Secundária, gente, e aí eu acho que é um dos conceitos mais lógicos assim, da gente trabalhar, a gente trabalha muita lógica nisso aí. Por quê? Qual é a análise em torno da infecção secundária? Que o indivíduo ele está com uma infecção já no organismo dele, deflagrada por algum micro-organismo, e aí ele adquire outra, certo? Vem outra infecção se sobrepor. Eu não gostaria nem de utilizar essa palavra, se sobrepor,
mas se sobressair em paralelo àquela infecção pré-existente. Eu coloquei no slide o exemplo a AIDS, mas a AIDS não é o único caso, certo? Existe a leishmaniose, acho que eu até falei, por exemplo. Existe outras infecções também bacterianas que se tornam crônicas, certo? Ou seja, muito tempo no organismo, o micro-organismo ele permanece por muito tempo, e aí fragiliza esse sistema imunológico, e a fragilidade do sistema imunológico faz com que o organismo ele fique propenso a ser infectado por um outro micro-organismo, deflagrando a infecção secundária, certo? E no caso da AIDS, por exemplo, que é um dos principais exemplos, o indivíduo com AIDS ele tem muita facilidade, muita propensão a pegar tuberculose, porque o sistema imune dele está muito debilitado. O vírus ele vai entrar na célula lá e vai programar o DNA viral dele para ser multiplicado como o material genético da célula, por exemplo. Por isso que é difícil, certo? Ele não vai destruir a célula, mas o material genético dele vai ser replicado pela célula. E aí, sempre que a célula estiver se dividindo, vai haver essa replicação desse material genético. Tá bom? Quando o indivíduo que está lá com AIDS, está em contato com o indivíduo que tem tuberculose, que tem hanseníase, ele fica muito propenso a adquirir mais facilmente, desenvolver sinais e sintomas. Isso é chamado de infecção secundária, uma tuberculose no indivíduo com HIV já, certo? Não somente isso, mas o indivíduo que a infecção dele cursa com sinais no corpo, lesões, por exemplo, e aí ele vem e se contamina com outro micro-organismo patogênico, que esse micro-organismo patogênico desencadeia outros sinais e sintomas, vai ser conferida também, relacionada aí, uma infecção denominada uma infecção secundária. Tem indivíduo que está infectado por uma bactéria, por exemplo, e aí essa bactéria destrói alguns órgãos dele, causando até outro tipo de infecção no osso, certo? Corrói e aí causa infecção no osso, por colonização, por contaminação de outra bactéria, outro tipo de bactéria. É também considerado infecção do tipo secundária. E aí, se disser assim, infecção secundária é quando o indivíduo é infectado 2 vezes pelo mesmo micro-organismo, está correto isso? Sim ou não? Vamos lá. Se eu disser o seguinte, infecção secundária é aquela na qual o micro-organismo invadiu 2 vezes o indivíduo. Está correto isso? Tá não, né? Tem nada a ver. Infecção secundária é uma que acontece após a outra. O indivíduo estava infectado por coronavírus, acabou a doença e foi infectado pela tuberculose. É isso aí? Não, também não. É quando 2 doenças outra, certo? E as 2 elas cursam concomitantemente, certo? Simultaneamente. Tá joia? Pronto. Conceito entendido. Isso aqui está a questão da atividade lá, tá bom? Vamos errar para vocês verem. E aí, ó, para finalizar aqui, o tipo de infecção hospitalar. É aquela que a gente adquire em casa? Não. É aonde? No mercado? Não. É no Instagram, postando foto? Não. É aonde? No hospital. Tá bom? E mesmo que o indivíduo, por exemplo, ele tenha recebido alta hospitalar, esteja em casa por uns dias e ocorra uma infecção, se essa infecção teve origem no ambiente hospitalar, ela vai ser considerada uma infecção do tipo hospitalar, tá bom? Aí tem toda uma investigação, vai ter uma cultura, vamos realizar uma cultura, saber quando começaram a aparecer os sinais e sintomas, né?
o tipo de ação desse micro-organismo, dessa bactéria, por exemplo, para saber se realmente é uma bactéria típica do ambiente hospitalar, porque tem bactérias que elas são típicas de ocorrer em ambiente hospitalar, tá bom? Então, infecção hospitalar é aquela que ocorre no nasocômio, no hospital. E aí, a gente passa aqui, deixa eu dar uma olhada aqui para qual é o assunto. Conceito de antibióticos e antimicrobianos, que é uma discussão que vocês vão ter mais na frente na disciplina de farmacologia. Então aqui a gente vai ter só o conceito base para a gente ter uma noção, trabalhar com a lógica aqui. Primeiro começando com o conceito de antibiótico, que antibiótico é aquele produto desenvolvido de forma natural, né? Aquele medicamento desenvolvido de forma natural ou sintética, feito a convir com fungos ou bactérias, né? E utilizado para destruir ou inibir o crescimento de bactérias de forma seletiva, ou seja, ele seleciona. Cada antibiótico serve para uma determinada bactéria, um determinado tipo de bactéria, espécie, certo? De bactéria. E aí, uma pergunta que eu achei bem interessante, não sei se foi da turma de vocês, acho que foi da turma da noite, das turmas da noite. Perguntaram assim: professor, o antibiótico ele serve para vírus, né? Eu gosto quando a pessoa entra nesse contexto, porque dá mais para uma discussão para vocês compreenderem mesmo, né? E tirarem várias outras dúvidas do assunto. Não, antibiótico não serve para vírus, não serve para fungo, não serve para parasita. Antibiótico ele só serve para bactéria. E aí interessante, né? Porque o antibiótico ele pode ser feito com fungos também, com alguns tipos de fungo, mas não serve para tratar fungos, serve para tratar somente bactérias, tá bom? E aí, cair questão de Enem, de concurso, enfim, que vocês forem fazer, antibiótico serve para vírus? Serve para fungos? Serve para protozoário? Não, somente para bactérias, ok? E outro conceito interessante a gente trabalhar aqui é o conceito de antisséptico. A gente trabalhou o conceito de antissepsia na aula de controle de micro-organismos, agora a gente vai trabalhar o conceito de antisséptico. Antisséptico que vocês usam bastante aí, Listerine, né? Esses antissépticos, antisséptico bucal, por exemplo, ele serve para matar os micro-organismos, certo? Que às vezes em tecido vivo, mucosa também. E para controlar, destruir, certo? Esses micro-organismos que são patogênicos, ou seja, causadores de doenças. Muitos deles utilizados também de forma higiênica, certo? Ou terapêutica, para tratamento. Diferente desses dois outros conceitos, a gente tem o conceito de antimicrobianos, tá bom? Esse conceito de antimicrobiano ele já é mais vasto, ele já se estende além do conceito de antisséptico e de antibiótico. Por quê? Porque antimicrobiano é aquele que vai combater todo e qualquer tipo de micro-organismo. E aí, esse combate ele pode ser tanto para destruir, para eliminar, como para inibir o crescimento, certo? Para controlar ali a multiplicação desses micro-organismos. Antimicrobiano é como se tipo assim, existe aquele medicamento, aquele produto que mata todo tipo de micro-organismo. Que produto é esse? É o antimicrobiano. Existe aquele produto que só mata bactéria. Que produto é esse? Antibiótico, certo? Antimicrobiano, maneira generalizada, e aí dentro dos antimicrobianos a gente inclui os antibióticos, os antissépticos, certo? Os antifúngicos, antiparasitários e os antivirais. Os antibióticos são substâncias somente para destruir ou controlar o crescimento de bactérias, e os antissépticos para poder
controlar ou destruir, né, micro-organismos patogênicos e conferir limpeza naquela região. Tá bom? Pode ser para uso de limpeza como para uso terapêutico, obviamente. Depois dessas definições aí, certo? A gente tem outras duas definições, que são as de bactericida e bacteriostático. Um antibiótico, por exemplo, ele pode ser bactericida. O antibiótico sendo bactericida, o bactericida vocês associam a quem aí? A homicida, né? Brincadeira. Mas o sida é como se... Lembra de homicídio, certo? Homicídio é o quê? Morte. O cara matou, né, o outro lá. Sempre passou, houve um homicídio no bairro tal. O cara, se houve um homicídio, você já sabe que houve morte. Então, o sida dá um sentido aí de destruição. Certo? Se eu digo que é bactericida, ele mata a bactéria. Tá bom? Tem a capacidade de matar essa bactéria, de destruir, de eliminar, de acabar ali com o crescimento e desenvolvimento dela. Se eu falo que o antibiótico, ou por exemplo o antimicrobiano, de forma geral, né, o antifúngico, o antiparasitário, ele aliás, desculpe aí, certo? O antimicrobiano, ele é bacteriostático, eu digo que ele vai apenas controlar o crescimento, certo? Dessa célula bacteriana, ok? Ele controlando o crescimento, ele inibindo o crescimento, é como se ele deixasse lá estático. A gente brinca muito, olha a brincadeira da estátua, né? A palavra estátua, você já imagina que é um monumento ali parado, não móvel, imóvel. Então, o estático, bacteriostático, é aquele que vai inibir o crescimento, deixar a bactéria lá parada. Para cada tipo desse bactericida e bacteriostático existe adequados antibióticos, por exemplo. Eu coloquei nos slides esses exemplos, mas esses exemplos a gente não vai discutir nessa aula de microbiologia. Isso é a aula de farmacologia, certo? Mas isso é só para vocês entenderem. Vocês pegarem, por exemplo, vocês estão lá no plantão, aí visualizaram ali no prontuário que o paciente utilizou um antibiótico bactericida. Esse antibiótico bactericida é um antibiótico que destrutivo para a bactéria, certo? Ele utilizou um antibiótico bacteriostático. Esse antibiótico ele vai inibir o crescimento da bactéria. Outra coisa interessante, outra discussão para a gente colocar aqui em pauta, é que se eu uso um antibiótico que ele é bactericida, é porque o meu sistema imune, o sistema imune do paciente, de quem eu vou, né, utilizar esse antibiótico, ele não tem condições de destruir, de combater essa bactéria, esse micro-organismo, tá bom? Para diferenciar do bacteriostático. Por quê? O bacteriostático, como ele vai controlar o crescimento da bactéria, significa dizer que o meu sistema imune, ele ainda vai ter um resquício ali de atividade, certo? O resquício que eu digo de atividade, esse resquício de atividade que eu estou falando, é que ele ainda vai ter uma certa efetividade para combater com qualidade aquele micro-organismo, certo? Por exemplo, indivíduos que estão bastante fragilizados com determinada bactéria, vai precisar de um bactericida. Porque se eu der um bacteriostático, se um bacteriostático for administrado e o sistema imune dele não tiver uma atividade aí legal para combater aquela bactéria, pode ocorrer uma fragilidade maior, né? Ok? E muitas vezes uma resistência daquele micro-organismo, que é o que a gente vai falar agora, nessa próxima discussão. Certo? E aí na atividade coloquei também uma questão relativa a essa. Se eu tenho um produto que ele serve para bactérias, certo? Por exemplo, seletivamente, e destrói, né? Ele vai se encaixar em qual desses pontos, em qual desses conceitos aí? Se eu tenho
uma substância que ela é utilizada para a bactéria, porém ela não destrói, ela vai controlar o crescimento dessa bactéria, ela vai inibir o crescimento dessa bactéria, ela vai se classificar como com quais desses conceitos? E aí, isso através desses pontos que a gente acabou de discutir, você consegue responder. E isso vai muito da lógica também. Eu digo, muito do que a gente estuda está mais na etimologia, né? Na origem da palavra. Se você consegue associar que bactericida, esse termo, envolve a destruição, você já sabe que destruir é matar o micro-organismo. Bacteriostático, né? Você consegue associar que o bacteriostático é aquele que vai deixar o micro-organismo lá parado, né? Instável, vamos dizer assim, controla o crescimento dele, você já sabe qual a usabilidade desse conceito no dia a dia, tá bom? E de novo, antibióticos, você sabe que antibiótico é usado somente para tratar as bactérias, você sabe que antimicrobiano é diferente, porque o antimicrobiano ele agrega tudo, tá bom? Todos os micro-organismos, não somente as bactérias, mas os fungos, os protozoários. E aí falei demais, porque senão eu vou dar a resposta a vocês. Pronto, vamos lá. A diferença entre eles dois. Vamos entender, vamos raciocinar, Luana. Vamos raciocinar comigo agora. Se eu digo que o antimicrobiano, esse termo, ele é bem geral, certo? Eu não estou dizendo que ele se classifica no contexto seletivo. Já estou dizendo, se ele é geral, ele não é seletivo. Pronto. E aí, antibiótico, se eu estou dizendo que ele só serve para bactérias e que cada um serve para um tipo de bactéria específico, né? Eu estou dizendo que ele é seletivo, tá bom? Mas aí eu estou dizendo, o professor está dizendo que o antimicrobiano não é seletivo. Não estou dizendo que o antimicrobiano, eu estou falando no contexto geral, certo? Por quê? Um antibiótico, ele é um antimicrobiano. Olha, pronto, vamos lá, vamos reformular. Todo antibiótico, ele é antimicrobiano, mas nem todo antimicrobiano, ele é um antibiótico, certo? Tranquilo? Vamos lá. Passando aqui para as resistências, que envolve essa questão do conceito de antibiótico, envolve também a resistência ou não de determinadas bactérias a esses antibióticos. Existem aquelas bactérias que são sensíveis, né? E aí, boa tarde, Diego, certo? Não deu para falar direito porque eu estava aqui tirando a dúvida de Luana, mas seja bem-vindo. Existem aquelas bactérias que elas são sensíveis a determinados antibióticos e existem aquelas que são resistentes. E aí, essa resistência da bactéria pode ser própria da espécie da bactéria, própria daquela bactéria e acabou. E existe aquela resistência que ela é o quê? Adquirida, certo? Essa resistência adquirida, ela pode ser adquirida pela exposição intensa ou pela exposição frequente a esse determinado antibiótico. E aí, essa exposição frequente vai fazer com que o DNA da bactéria ele seja modificado, a estrutura genética da bactéria seja modificada para poder resistir a esse determinado microbiano, antibiótico, tá bom? Essa bactéria também, ela pode sofrer mutações e essas mutações elas podem favorecer essa resistência adquirida, ok? E aí, para a gente entender isso aí, como é que os cientistas eles estudam melhor? Como é que eles acham a solução para essa questão das bactérias multiresistentes? Através da cultura da bactéria e do antibiograma. Nesse desenho aqui, aí eu vou compartilhar porque é interessante vocês visualizarem essa imagem, que é a imagem do slide, mas eu vou compartilhar para vocês. Aqui. Bom, eu expliquei isso na videoaula, vou explicar novamente aqui. Esse exame que é o antibiograma que a gente muitas vezes faz em laboratório, não nós enfermagem, mas os outros, o pessoal lá da farmácia e tal, cada rodela dessa
aqui, ó, como se fosse um comprimido, estão vendo? Ela está com um antibiótico diferente. E aí, estando cada uma, tem 8 aí, estando cada uma com um antibiótico diferente, eu vou analisar qual é o mais eficaz para essa cultura de bactéria que está na placa de Petri. E a placa de Petri é essa daqui, essa placa de vidro. A cultura de bactéria é toda essa pintura aqui, ó, isso que está pintado em amarelo, em marrom, enfim. Para eu testar, né, a sensibilidade da bactéria a esse antibiótico, eu vou ter que esperar um determinado tempo até formar esses raios aqui. Que esses raios de distanciamento significam quão esse antibiótico alcançou, o maior distanciamento que esse antibiótico conseguiu alcançar para destruir essa bactéria. E é por esses raios, essas raias de distanciamento, que consegue-se analisar o antibiótico mais adequado para aquela bactéria, certo? Esses raios, que são essas voltas, esses círculos aqui, que o antibiótico alcança, diz o quão a bactéria é sensível a ele. Por exemplo, essa daqui, ó, a raia desse antibiótico aqui é bem menor do que esse aqui, certo? Consequentemente, esse aqui é mais eficaz para esse tipo de bactéria do antibiograma, dessa análise, certo? E aí, ó, quais são, mudando um pouquinho do contexto, a gente vem aqui, quais são os mecanismos químicos que podem levar uma bactéria a se tornar resistente. E aí, esses mecanismos químicos, eles muito têm a ver com a produção de enzimas por essas bactérias para conter esse antibiótico. Muitas vezes, as enzimas que essa bactéria produz, ela impedem a entrada desse antibiótico, tá bom? Não somente isso, mas, por exemplo, ver aqui, alteração do alvo desse antibiótico dentro da célula bacteriana, por exemplo, a diminuição da permeabilidade, ou seja, da penetração desse microbiano na célula bacteriana, certo? E que mais? A síntese ou a produção de enzimas por determinadas bactérias que impedem a penetração desse antibiótico. E aí isso muda todo um contexto. Esses pontos, eles caracterizam os tipos de fatores químicos que interferem na resistência da bactéria, ou seja, que leva a bactéria a se tornar resistente. Tá bom? E, gente, esses eram os principais pontos da aula de hoje que eu queria colocar aqui em discussão com para vocês. É interessante que a gente saia desse contexto mais teórico e vá para o contexto da prática. E aí, como é que a gente sai desse contexto teórico e vai para o contexto da prática se a gente não está estagiando, a gente está nesse período aí tão difícil de pandemia e tal, através da leitura dos artigos, de vídeos, que a gente busca um conhecimento maior através desses meios que estão à disposição da gente. E aí, por isso que eu sugiro a vocês, mesmo que vocês tenham um slide lá, que o slide está tudo mastigado, tem as videoaulas, a gente tem essas discussões, é interessante que vocês procurem outros meios para se manterem aí ligados nesse assunto, porque sempre tem algo novo, principalmente nessa área de micro-organismos, né, de inovação em saúde, enfim, tecnológica. E aí, hoje a gente finaliza essa parte da microbiologia, certo? E parte para a parte amanhã, e depois alguns dias a gente já estuda assuntos relacionados à imunologia, que é a defesa do nosso organismo, do nosso corpo, do nosso sistema imune, das células, né, dos seus componentes, que também, obviamente, vai necessitar desse conhecimento de microbiologia para a gente poder entender e ver como é que ocorrem os processos de defesa. Tem alguma dúvida? Tem algum ponto que vocês queiram tirar dúvida da nossa aula de hoje?
Deixa eu olhar. Deixa eu ver aqui, viu, Marcelo? Agente etiológico e agente patogênico, certo? O agente etiológico, ele muitas vezes pode estar relacionado a esse conceito de agente patogênico, que patogênico é aquele responsável de causar doença, né? E o agente etiológico é aquele que causa o dano, a doença. Então, nesse caso, eu posso utilizar agente patológico como agente etiogênico. Mas eu acho que nesse caso, você está falando da atividade, né? Que eu coloquei agente patogênico. Existe também, tá? Essa palavra, não é que não exista. Mas, se for com relação à atividade, tente analisar o contexto do caso. A gente discutiu sobre isso aqui hoje. Qual o conceito do caso? O paciente chega como, certo? O período é relacionado, como é que aquele período está sendo descrito ali? Como é que você pode associar que esse período é? E aí, se está nesse período, qual é o agente que eu vou relacionar? Mas a gente pode, por exemplo, distinguir de vetor. Vetor não é a mesma coisa que agente etiológico, certo? Vetor é aquele que transmite. Agente etiológico é aquele causador mesmo, que é o micro-organismo, agente patogênico. Então, Marcelo, eu não tenho muita dúvida em relação a isso, muita discussão para fazer sobre isso, porque tanto faz você utilizar agente etiológico como agente patogênico, mas vai depender muito do contexto, certo? Eu diria muito que depende do contexto. Você analisa a situação. Qual é o que se encaixa mais nessa situação? Agente patogênico, agente etiológico, certo? Mas podem ser a mesma coisa. Pronto, então terminamos. Quem tiver aí suas atividades, não deixe para fazer no final, coloque tudo em ordem, certo? Quem está atrasado aí na disciplina, cuide de se organizar. E aí vou tentar disponibilizar essa aula já na plataforma logo agora, certo? Então, ok. Hoje é quarta, né? Até segunda-feira. Qualquer dúvida, segunda-feira em live, tá, gente? Mas qualquer dúvida pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? Tchau, tchau, cheiro. Bom restinho de semana, bom final de semana.